Fala moçada, tudo bem com vocês? Eu espero aí que todos estejam bem. Vem chegando então o professor Davi na área, começando playlist nova aqui no canal, Conjunto dos Números Naturais. Essa é a aula de número 1. Nessa aula a gente vai ver a diferença aqui entre números e numerais, vamos ver o conjunto dos números naturais e vamos ver algumas outras relações também. Vem pra cá, vamos embora começar. Números naturais. Observe o conjunto. Aí aqui eu botei o conjunto A. Coloquei dentro do conjunto A 3 elementos. Um círculo, um triângulo e um quadradinho. Beleza. Número de elementos de A são 3, professor. Isso, 3. Eu preciso agora de um símbolo no nosso alfabeto que represente essa quantidade. E um símbolo que representa o número 3 é esse aqui, né, professor? Isso. Se fosse um algarismo romano, seria diferente, né? E por aí vai. Sim. Então, esse símbolo aqui no nosso alfabeto representa essa quantidade, 3. Os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, são chamados de numerais. Um numeral, então, ele representa uma quantidade. Sim. Veja, aqui eu tenho 4 pincéis, né? De 4. Beleza. Quantidade, 4. Qual é o símbolo no nosso alfabeto que representa essa quantidade? É esse símbolo aqui, né, cara? Tá legal? Então é isso. Essa é a diferença entre número e numeral. Número é uma ideia de quantidade. Realmente tem 4 aqui, né, professor? Isso. Quantos dedos tem aqui? Tem 5, professor. A quantidade é 5. Tá, eu preciso de um símbolo para representar essa quantidade, 5. Aí eu vou botar aqui o número 5, tá? Então o número é uma ideia de quantidade, numeral é um símbolo que representa essa ideia, tá bom? Vem, conjunto dos números naturais. Os números naturais formam um conjunto que se indica por 0, 1, 2, 3, 4, é um conjunto infinito, né, professor? Isso, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você não para nunca, tá legal? Então, isso aqui é um conjunto infinito, esse é o símbolo, esse Nzinho aqui é o símbolo do conjunto dos números naturais, tá? E perceba que ele começa no 0 e vai aumentando, né, professor? Isso. Então, isso significa, pessoal, que não existe números negativos no conjunto dos números naturais. Professor Davi, eu fiz uma viagem, eu fui para um lugar específico que a temperatura era baixíssima, era menos 5 graus Celsius. Beleza. Tem problema existir números negativos na matemática, na natureza, no nosso cotidiano? Nenhum. Agora, esses números negativos fazem parte desse conjunto dos números naturais? Não, né, professor? Não. Vai fazer parte de um outro conjunto que vocês vão ver quando estiverem um bocadinho mais velhos. Tá bom? Se retirarmos o 0 desse conjunto, obtemos o conjunto N de naturais com um asterisco. Então, esse asterisco, ele sempre simboliza, na matemática, a exclusão do 0. Veja que aqui eu já não botei o 0. Tô vendo, professor? Então, toda vez que tiver esse N com asterisco em cima, eu vou representar os números naturais sem o 0. Isso. Asterisco, exclusão do 0, começa no 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é conjunto infinito, né, professor? Isso. Aqui, nessa parte, a gente vai completar com os símbolos de pertence ou não pertence. Veja, letra A, 8, pertence ou não pertence aos naturais? Pertence, professor. 8 pertence aos naturais, né? Sim, pertence sim, com certeza. 15, pertence aos naturais? Pertence com certeza. Eu continuo aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Isso. 6, pertence aos naturais? Sim, pertence. Tá muito fácil, né, professor? Tá sim. Agora, o 0. O 0 eu sei que pertence aos naturais. Beleza. Mas se eu boto um asterisco aqui em cima, eu não simboliza na matemática a exclusão do 0? Então, botei um asterisco bem aqui, ó. Peguei a visão, professor. Eu não vou dizer que pertence não, né? Não. Pertence aos naturais. Aos naturais com esse asterisco em cima? Não, né, professor? Não. Porque esse cara aqui indica justamente a exclusão do 0. 3,14. Professor, não tem nenhum número com vírgula aí, né? Não. 3,14. Pertence aos naturais? Não. Já sei, professor, vai pertencer a um outro conjunto que a gente vai estudar depois, né? Mais pra frente, né? Você tá certo. 0 pertence aos naturais? Agora sim. Agora sim. Não tem asterisco aqui em cima. O 0 pertence aos naturais com certeza. 625 pertence aos naturais com certeza. Se você continuar aqui, né? 5, 10, uma hora você vai passar pelo 100. 101, 102, 103, 200, 201, 202. Uma hora você vai passar pelo 625. Com certeza pertence sim. E por último, 0,43 pertence aos naturais? Não, né, professor? É um daqueles números que a gente vai ver que pertence a um outro conjunto mais adiante, né? Sim? Vê se vocês querem printar para a gente dar sequência aí.
Beleza, moçada, vem pra cá então, que o nosso segundo quadro já tá prontinho aqui esperando por nós. E agora a gente vai falar de igualdade e desigualdade, tá? Vou mostrar dois casos importantes e vamos ver aqui alguns símbolos também importantes que talvez vocês já conheçam já, tá? Vamos lá. Na igualdade e desigualdade a gente tem o seguinte, ó, observe com atenção. Sejam os conjuntos. Aí ali eu coloquei o conjunto A, tá? O conjunto A tem, finge, tá gente? Finge que isso é uma cadeira, tá? É uma cadeira, tá? Então, finge que aqui tem duas cadeiras e aqui tem duas pessoas. Número de elementos de A, 2. Número de elementos de B, 2 também. Para a gente não ficar escrevendo por extenso, número de elementos do conjunto A gente pode botar assim, ó. Essa é a representação. Aqui eu estou dizendo, você vai ler da seguinte maneira. Número de elementos de A, 2. Número de elementos de B, 2. Beleza. São iguais, né, pessoal? São. Então, o número de elementos de A é igual ao número de elementos de B, símbolo da igualdade. Tá bom? Esse símbolo significa igual a, né, professor? Isso. Tá bom? Entre os elementos dos conjuntos A e B, existe uma correspondência 1 a 1. Para cada cadeira existe uma pessoa e para cada pessoa existe uma cadeira. É como se eu pegasse esses dois pincéis, tirasse as tampas e dissesse para vocês assim, cara, esse aqui é o conjunto A, 2 tampas. Esse aqui é o conjunto B, 2 tampas. Saquei, professor. Tem 2 elementos aqui e tem 2 elementos aqui. Sim. Para cada tampa tem um piloto? Tem. E para cada piloto tem uma tampa? Tem. Então, professor, a gente vai dizer que esses dois caras têm uma correspondência 1 a 1. Tem um nome para isso, eu coloquei aqui, pessoal, ó. Dizemos então que os conjuntos A e B estão em correspondência biunívoca, né, professor? Isso. Então, se você ouvir falar em correspondência biunívoca, significa basicamente isso, que os dois têm o mesmo número de elementos. O número de elementos de A é igual ao número de elementos de B, tá bom? E eles também são chamados de equipotentes. Quando há uma correspondência biunívoca, esses dois conjuntos são equipotentes. Depois vocês printam isso, tá? Agora, vê esse caso aqui, ó. Sejam os conjuntos. A tem uma cadeira só e B tem 3 pessoas. Não bateu, professor? Não. Então, A tem um elemento, B tem 3 elementos. Número de elementos de A, 1. Número de elementos de B, 3. São iguais? Eu posso usar o símbolo de igualdade? Pode não, né, professor? São diferentes. Isso, esse aqui é o símbolo diferente de, tá? Então, o número de elementos de A é diferente do número de elementos de B. Perfeito? Nesse caso, o número de elementos de A, eu já sei que são diferentes, mas perceba que ele é menor. O número de elementos de A é menor que o número de elementos de B, porque A só tem um elemento e B tem 3. Pô, o número de elementos de A é menor que o de B, né, pessoal? Isso. Ou você pode falar também que o número de elementos de B é maior que o de A. Tá certo? Tá certo, claro que tá certo. Se eu digo para você que o A é menor que o B, é óbvio que o B vai ser maior que o A. Das duas formas você está dizendo a mesma coisa, né, pessoal? Isso. Então você pode dizer, pode usar 2 símbolos que vai representar maior ou menor, tá? Maior que, menor que, tá? E vou dar um macetinho, vou dar 2 macetinhos, você vê aí qual que fica melhor para você, tá? Para você decorar quem é maior, quem é menor. Então eu posso escrever que um é maior que o outro ou que um é menor que o outro sem problema algum. Isso vai ser normal, isso vai fazer parte aí, daqui a pouco tá nas tuas veias, vai fazer parte de toda a tua caminhada aí na escola, tá? Então vamos lá, símbolo do maior que. Basicamente, pessoal, quando eu era aluno, quando eu era criança, eu decorei da seguinte forma, me ensinaram assim e para mim funcionou super bem, tá? Mão direita, professor, isso, mão direita é maior, mão esquerda é menor. E eu decorei dessa forma, mão direita é maior, mão esquerda é menor. Ou seja, se eu botar minha mão direita aqui, esse é o símbolo do maior. Se eu botar minha mão esquerda e ficar igual a esse aqui, esse é o símbolo do menor. Então tu pega esses 2 dedinhos aqui, faz o símbolozinho, tá? Botei aqui em cima, é mão direita, é maior. Botei aqui em cima, é mão esquerda, é menor. Professor Davi, tem outro macete? Tem. Se você, tá? Deixa eu botar aqui nesse cantinho aqui, ó, finge que esse aqui é o símbolo do maior, né? E esse aqui é o símbolo do menor. Pronto. Aí o que acontece? Se você botar assim, tem que usar um pouquinho da imaginação. Se você botar um traço aqui e girar um pouquinho essa figura, isso aqui não fica parecendo um 7? Entendi. Eu vou rotacionar essa figura aqui. Isso, não fica parecendo, olhar de ladinho assim, não fica parecendo um 7? Até que sim, né, pessoal? Isso. E se eu botar um tracinho aqui, ó, não fica parecendo um 4? Olhando assim de ladinho, assim, inclinadinho, não fica parecendo um 4?
7 não é maior que 4? É. Então, se eu coloquei um tracinho e ficou parecendo um 7, significa que esse é o símbolo de maior. Se eu botei um tracinho e ficou parecendo um 4, olhando assim de ladinho, ficou parecendo um 4, esse é o menor, porque 7 é maior que 4. Então, esse é maior e esse é o símbolo do menor. Aí você vê aí qual macete você... Tem outros também, né? Mas esses são os que eu mais gosto. Qual macete vai te ajudar melhor, tá bom? Deixa eu sair daqui para você printar, para a gente ir para o último quadro. Pronto, gente, vem para cá então para a gente fechar essa aula aí com chave de ouro. Nosso terceiro quadro já está pronto aqui. Vamos falar um pouquinho de propriedades e depois a gente pratica, tá? Ó, propriedades. Propriedades da igualdade e propriedades da desigualdade. Bem, propriedades da igualdade. Nós temos a reflexiva, A igual a, né, professor? Isso. A simétrica, se A é igual a B, então B é igual a A. Sim, se eu digo que o A vale 10 e o A tem que ser igual a B, então o B também vale 10. Beleza. Então B também é igual a A, né, professor? Isso, 10 é igual a 10. Tá? Transitiva, se A é igual a B e B é igual a C, então todos eles são iguais, professor? Sim, A também é igual a C. Se eu digo que o A vale 2 e eles são iguais, então o B também vale quanto? 2. Se o B vale 2 e ele é igual ao C, então o C também vale quanto? 2. Então é todo mundo igual a todo mundo. E o A vai ser igual ao C. Perfeito. Propriedades da desigualdade. Agora vamos usar o símbolo do maior e do menor. Vamos lá. Se A maior, mão direita, pessoa maior, né? Isso. Se A é maior que B e B é maior que C, então A é maior que C. Sim. Se eu digo que o A vale 10, ele tem que ser maior que o B. Então vamos supor que o B seja 5. 10 é maior que 5? Sim, beleza. B é maior que C. Pô, o B já vale 5. E ele tem que ser maior que o C. Então, C tem que ser menor que 5. Né? Tem que ser um número menor que 5. Vamos supor que C seja 1. Tá? Então, 5 é maior que 1? É. Então, o A, que era o 10, é maior que 1? Com certeza. A é maior que C. A mesma coisa vai ser o seguinte. Ó. Se A é menor que B e B é menor que C, então esse aqui, que era menor de todos, vai ser menor que o C. Vai. Então A é menor que o C. Finge que o A vale 1 e o B vale 3. 1 é menor que 3? Sim. O B vale 3. B é menor que C. Professor, se B é menor que C, C pode ser 5? Pode. Então aqui vai ser 5 e aqui vai ser 3. 3 é menor que 5? Sim. 1 é menor que 5? Com certeza 1 é menor que 5. Tá legal? Vamos lá. Exercícios. Sejam os seguintes conjuntos. Aqui eu tenho o conjunto A, o B e o C. Quais são aqui os elementos, né? O número de elementos de cada um. Vamos lá. Número de... É assim que se lê, né, professor? Isso. Número de elementos de A. É só botar 1. Só tem um elemento, né, professor? Isso, só o 0. Número de elementos de B. Quantos tem? 1, 2, 3. 3. Isso. Número de elementos de C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Perfeito. 2. Complete com os símbolos igual a, maior que, menor que. Vamos lá. 10 é maior ou menor que... Não, 10 é igual a 10, né, pessoal? Isso, 10 é igual a 10, cara. Aqui, ó, símbolo de igual. 12 é maior ou é menor que o 2? É maior, professor. Maior é mão direita, né? É. 12 maior que 2. 25 é maior ou menor que 50? É menor, professor. 25 é menor que 50. Assim, é muito importante falar isso, porque às vezes as crianças ficam com dificuldade no seguinte. Você sempre vai começar... Você lê da esquerda para a direita, né? Então, sempre leia de forma correta. 25 é maior ou menor que 50? Aí você bota o símbolo correto. Tá legal? Sempre leia direitinho da esquerda para a direita, que assim você não se perde. Então vamos lá. 25 é maior que 50? Não, é menor. Menor é mão esquerda, né, pessoal? Isso. 25 é menor que 50. 30 é maior ou menor que 30? É igual, né, pessoal? Isso. Nem maior nem menor é igual. 1 é maior ou menor do que 5? 1 é menor que 5. Menor é mão esquerda. Beleza. 5.000 é maior ou menor que 6.500? É menor, né, pessoal? 5.000 é menor que 6.500. Menor é mão esquerda. 3 é maior ou menor que 5? 3 é menor que 5. Professor, mão esquerda. Isso. 5 é maior ou menor que 6? É menor que 6. Professor, mão esquerda de novo. Pois é.
15 é maior ou menor que o 10? Maior, professor. 15 é maior que 10. É maior mão direita. 10 é maior ou menor que 5? Maior. Maior mão direita também. Tá bom? Vê se você quer printar aí. Pronto, pessoal, volto para cá apenas para me despedir de vocês, pedir um like no vídeo se você estiver assistindo até agora, tá legal? Se inscreve aí no canal, a gente se vê na aula de número 2. Tchau, tchau.